Estamos ao vivo para mais uma live. Vamos aguardar um pouquinho a nossa convidada chegar. Sem chutar o tripé, de preferência, né? A nossa convidada entrou. Você manda a solicitação? Eu aceito. Boa noite para quem está entrando agora. Vamos ver. Vamos ver, acabei de aceitar aqui. Boa noite. Tudo certo por aí? Tudo certinho. Aqui tá um friozinho gostoso, aqui em Brasília. Hoje o tempo fechou um pouquinho, tá friozinho bem gostoso de outono. E por aí? Também. Deu uma esfriadinha, tô até com uma blusinha de manga comprida, delícia, adoro esse climinha de outono. Tô sentindo Sim, com certeza. Tô de manga comprida aqui também. uma esfriadinha gostosa. É. Que legal. Ai, corações, adoro corações, gente. Mais corações, por favor. Vamos, Precisamos de muito amor nesse mundo, muitos corações. vamos fazer a live bombar. Vamos falar sobre. Exatamente. Legal. Bom, para começar, a gente ia fazer essa live, né, há umas 2 semanas atrás, a gente ia falar sobre pandemia, né, e saúde mental, mas infelizmente eu fiquei, Uhum. que aí eu infelizmente eu tive que dar o cano na Ana. Mas aí a gente remarcar para hoje nossa live e vamos falar um pouquinho de saúde mental e isolamento, né? Mas para começar, uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer e que muitas vezes eu acabo esquecendo é fazer a autodescrição. Então eu vou fazer a minha autodescrição, vou pedir para Ana fazer a dela Verdade. depois e depois Verdade, a gente esquece. a gente não está habituado, né? E aí depois você se apresenta e fala um pouquinho da sua atuação profissional, legal? Perfeito. Bom, então eu tô de cabelo amarrado, tô com um lenço branco no cabelo preso, uso franja. Tô usando óculos de grau, tô usando um batom meio alaranjado, uma gargantilha azul com alguns pingentes, uma blusa de lã marronzinha assim meio mesclada. E atrás de mim tem uma estante cheia de livros, itens de ateliê, né? Caixas, alguns potes, enfim, algumas coisas. E é isso, a minha descrição. Agora, Ana. Bem, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho escuro, na altura dos ombros, pouquinho abaixo dos ombros. Estou usando um batom meio cor de pele, assim, meio marronzinho. Tô com um blazer preto e por debaixo uma blusa com coisa meio tigresa, assim, né? Amarelo com algumas coisinhas assim, meio tigre, meio estampa tigresa. E atrás de mim temos a minha cortina. Legal. Aqui estão falando que tu tá linda, legal. Muitos corações subindo, gente. A gente ama corações, muito amor nessa noite aí de sexta. Friazinha pra aquecer nossos corações, né? Exatamente. Tô vendo já umas carinhas conhecidas aqui. A Jana, a Tati, que eu já vi aqui, a Jana dando oi. Né? Obrigada por todo mundo que está entrando, que é conhecido meu, que é conhecido da Babi, que não é conhecido de nenhuma de nós duas, e que a gente mandou em algum grupo, em algum lugar e resolveu entrar. Gratidão a todo mundo que está aí. Isso aí. Aliás, eu vou compartilhar com uma galera aí. Vamos ver quem entra aqui. Tem. Enquanto isso, vai contando um pouquinho da sua atuação profissional pra gente te conhecer. Maravilha! Bem, eu tenho muitas atuações profissionais, para falar a verdade. Então, eu sou formada em ciência da computação, não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu sou servidora pública federal
E sou muito grata por isso, porque para nós, pessoas com deficiência, é uma oportunidade de trabalho incrível, né? Eu estou falando de Brasília, então aqui em Brasília a gente tem bastante oportunidade de concurso público, e para mim realmente foi o melhor caminho, né? Que me dá a garantia de, por exemplo, eventualmente eu preciso de licenças médicas um pouco maiores, e eu tenho essa garantia de receber o meu salário ali todo mês e depois poder retornar tranquilamente. Nesse momento estou trabalhando home office, e além disso, eu sou uma geminiana ultra curiosa, hiperativa, então eu não paro, então eu estou sempre fazendo coisas, estudando coisas. Então, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com algumas técnicas de terapia, sou escritora, depois eu vou comentar um pouquinho sobre os meus livros também, porque eu acho que também está no contexto aqui da nossa querida saúde mental. Sou dançarina, danço dança do ventre, danço tribal fusion. Sou modelo inclusiva, tanto de passarela quanto de maquiagem. E eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, porque são muitas coisas, mas eu acho que é isso. E, e também sou bastante ativista aí na área, né, das pessoas com deficiência, na área das pessoas com doenças raras. Eu tenho uma doença rara, epidermólise bulhosa, que me causou a deficiência que eu tenho, né, a deficiência física que eu tenho. E eu acho que é isso, né? E hoje eu vim aqui conversar com vocês, principalmente do meu lado terapeuta, né, de trazer para vocês essa questão que já foi muito dita, mas que a gente precisa continuar falando, porque a gente achou que tudo isso já teria passado e não passou e continua, e a gente não sabe quando vai acabar. E os sentimentos vão mudando ao longo do tempo. Então, a gente precisa conversar com isso, porque em um determinado momento você pode estar legal e não ter dado bola para o assunto, e de repente agora você já não está tão legal e está precisando desse apoio, dessa orientação. E sempre, todo mundo sempre é capaz de trazer informações novas. Então eu espero aqui poder trazer a minha contribuição para esse assunto. Legal. Ah, que legal. Minha tia acabou de entrar, minha tia é de Brasília também. Ah, que legal! Tomou vacina também. A gente tá aqui super feliz por ela. Legal. Ai, que coisa boa! É bom. Bom, mas, né, aí, né, totalmente no assunto, né, porque a pandemia, né, é o que tá 24 horas por dia na nossa cabeça, né? E aí, né, a gente tá vivendo um período que de um dia para o outro veio um vírus da China e ninguém sabia de onde que ele veio, se ele era criado por alguém, se veio de algum bicho, enfim, várias teorias, né? Perpassar até hoje. Não vem, mas e aí, né? Como é que é esse negócio de um dia para o outro a gente não pode mais sair de casa, né? Não é seguro. E lidar com muitas e muitas e muitas incertezas, né? Muitas dúvidas, muita ansiedade, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então passei muito isso, né? Não tem como. E aí, como que é? Conta um pouco. Pois é, isso tudo é uma situação muito complexa, né? Que cada pessoa vai vivenciar de uma forma de acordo com as experiências que ela já teve de vida. Então, a gente é moldado principalmente na nossa infância. Até os 7 anos, a gente é um livro vazio, um caderno em branco. Ou a gente pode dizer que a gente é uma esponjinha também e que a gente suga tudo. Então, tudo que é dito para nós ou perto de nós, que é dito e que a gente ouve, que a gente vivencia, a gente vai acabar sugando aquelas informações. Então, nesse momento que a gente vai desenvolvendo a grande maioria dessas características que nós temos.
e também a nossa capacidade de enfrentar situações difíceis ou não. É claro que com o passar da idade, a gente vai também adquirindo qualidades, a gente vai adquirindo características, mas que elas foram moldadas ali na infância. E a gente vai trazendo tudo isso. Então, a ansiedade, por exemplo, é uma questão que ela está muito ligada ao quê? A você não querer viver o presente, você está vivendo o futuro. Você está preocupado com o futuro e não está vivendo o seu presente. E isso tem muita relação, às vezes, com o que aconteceu ali no cenário familiar na sua infância. Se uma criança tinha um familiar ali ansioso, provavelmente a criança captou que aquilo era um comportamento correto para ela, né? Ou se foi uma pessoa que, de alguma forma, foi muito reprimida, por questões, por exemplo, questões de horário, questões de, às vezes, de arrumar as suas coisas, de estar pronto em determinados horários. E isso acontece muito com nós, pessoas que temos deficiência, porque, às vezes, um adulto ali que não tem deficiência, ele espera da gente uma velocidade que talvez a gente não tenha para executar certas ações. Então, colocam aquela pressão na gente, não, você está enrolando demais, anda mais rápido, né? E aí cria essa questão da ansiedade. E aí a gente acaba se desconectando com o presente e fica muito preocupado com essa questão do futuro. E essa situação que a gente está vivendo agora é bem típica disso, porque tudo está mudando toda hora. A gente liga a TV de manhã, tem uma notícia, quando é de tarde já sai no jornal outra notícia. Uma coisa que valia hoje já não vale no dia seguinte. E aí? Tudo mudando muito rápido. E a gente fica nessa preocupação. E eu não sei se é o seu caso, Babi, mas, por exemplo, eu me preocupo muito com, poxa, quando será que eu vou conseguir tomar a vacina? Né? E estou fazendo parte dos movimentos e acompanhando os movimentos aqui em Brasília para ver se a gente consegue, né, que o governador coloque a gente aí nas prioridades para a gente já começar a tomar a vacina aí junto com o pessoal de 18 a 59 anos, né? Então, a gente fica sempre nessa. E essa instabilidade em que um dia o comércio está aberto, na outra semana, de repente, não está aberto. Você vai sair de casa, você precisa comprar alguma coisa, você tem que pensar se aquele comércio está aberto, se não está, naquela época. Então, tudo isso gera na gente uma ansiedade. E também esse mundo virtual que a gente está vivendo. Por mais que, a gente estava nas redes sociais ali e tal. Eu, por exemplo, eu já era uma pessoa que acompanhava eventos online, seminários online, coisa assim, já era um costume para mim. Mas, de repente, tudo virou online. E aí você fica nessa loucura. Então, por exemplo, antes de estar aqui com você, eu estava numa reunião no meu trabalho, numa reunião online, que é um encontro literário que a gente faz uma vez por mês, do pessoal do meu trabalho. Mas aí, no final, um dos coordenadores do grupo até falou assim, olha, tem umas pessoas aí que estão quietinhas e tal, ninguém quer falar nada, e eu era uma das quietas, que toda hora eu estava assim, ligava a câmera e desligava a câmera, ligava a câmera e desligava a câmera. Por quê? Porque eu estava um olho tentando ouvir o que eles estavam dizendo, acompanhando o que eles estavam dizendo, e trabalhando ao mesmo tempo. E a minha cuidadora estava aqui em casa, e aí já perto do horário dela ir embora, e eu tinha que passar as coordenadas para ela do que eu queria, do que eu não queria. Então a gente entra nessa loucura, né? E as telas, elas aceleram esse processo nosso de ansiedade.
Então, a gente tem que buscar algumas estratégias para que a gente consiga acalmar o nosso corpo e viver o presente. Porque se a gente vier para o presente, a gente acalma esse estado de ansiedade, né? E existem diversas formas da gente estar no presente. Eu vou falar algumas aqui e você me diga se você pratica alguma delas ou alguma coisa semelhante, né? Eu acho que para você, conhecendo já o seu trabalho, uma coisa é o seu trabalho do bordado, que é algo que faz com que você esteja ali plenamente no presente. Sim. Você tem que estar ali concentrada naquilo que você está fazendo, na linha, nas cores e, né, trocar de cor ou não e tal, para poder fazer ali um trabalho bacana. Então você tem que estar plenamente concentrado ali no seu trabalho. E isso é muito importante para a gente ter esse foco no presente. A gente ter contato com a natureza. As pessoas não pensam nisso, mas a gente está cada vez mais desconectado na natureza. Principalmente quem vive em cidade grande. Quem vive em apartamento, que nem eu, Nossa, que só tem um mini vasilhos de plantas, sabe? Então, a gente vai se desconectando com a natureza. E a natureza, ela é uma fonte de energia, porque tudo vem da mãe natureza. Então, nós viemos dela também, né? Tudo que a gente se alimenta, que a gente usa, de alguma forma, tem materiais que vieram dela, sejam materiais vegetais, sejam minerais, sejam, né, as formas de seres vivos aí mais minúsculas, mas tudo tem uma relação com a mãe natureza. A água que a gente bebe, tudo vem dela. A gente só industrializa algumas coisas, mas se a gente vai na essência ali, veio da mãe natureza. E a gente está perdendo essa conexão. Então, eu falo que a gente precisa de banho de verde. A gente precisa de banho de grama. Então, uma coisa que eu comecei a fazer recentemente para me reconectar é realmente assim, olha, todo fim de semana eu vou sair para ficar um pouquinho com a natureza. Sabe? E ficar um pouquinho com a natureza, por exemplo, no fim de semana passado, foi ir para trás do meu prédio que tem um gramado e tem umas árvores. E que eu tirei a foto, por exemplo, que está na arte da nossa live de hoje. E tirei outras fotos também. Mas só daquele momentinho ali que eu fiquei olhando para as árvores, olhando para o céu, analisando, poxa, desse ângulo aqui, se a gente tirar uma foto vai ficar tão bonito e tal. E um pouquinho de sol, né? Colocar o pé na grama, se é possível, né? Se é uma grama limpinha, que não passam ali cachorrinhos ali, fazem coisinhas, né? Então, na medida do possível, a gente fazer isso também, né? Então, a gente ter hobbies é muito importante. A gente ter contato com a natureza é muito importante. A gente ter momentos de silêncio. A gente não consegue mais, hoje em dia, ficar parado. A gente fica um pouquinho parado, a gente já quer pegar o celular para ver alguma coisa. Sim, total. Né? Existe uma sigla em inglês que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. Então, a gente está sempre com a sensação, tem tanta informação no mundo que a gente está sempre com essa sensação de que, ai meu Deus, se eu não tiver aqui no celular, eu vou perder alguma coisa sensacional que está acontecendo. E, poxa, a gente não precisa estar ali em todas as coisas sensacionais que estão acontecendo, por mais que a gente queira. Então, a gente precisa de momentos de silêncio. Para algumas pessoas, é tranquilo a questão da meditação. Para outras pessoas, a gente sabe que não é tão tranquilo. Mas, duas coisas importantes sobre meditação. Primeiro,
todo mundo pode meditar. São 3 coisas, na verdade. Primeiro, que todo mundo pode meditar. Não existe essa de, eu não dou conta, eu não consigo, é porque você não praticou o suficiente. Né? Para você aprender a escrever, você teve que praticar o suficiente. Para você aprender a andar, para você engatinhar, para você aprender a dirigir um carro, você aprender a fazer uma comida, você teve que treinar o suficiente. Então, às vezes, a pessoa vai uma vez na meditação e fala, não consegui esse negócio, não. E desiste. Então, essa é a primeira coisa. Todo mundo é capaz. Segundo, existem diversos tipos de meditação. Então, tem pessoas que conseguem fazer meditações com silêncio absoluto. Ótimo, é o ideal. Mas existem formas de meditação guiada. Existem formas de meditação caminhando. Existem formas de meditação fazendo atividade física. Se a gente faz a nossa atividade física, por exemplo, com a concentração adequada, é uma meditação. Se você está ali no presente, é uma meditação. E às vezes as pessoas não percebem isso. Então, existem tipos de meditações para todos os gostos. E existem as meditações que são curativas, que é o que a gente tem nas terapias integrativas. Então, as 3 terapias com as quais eu trabalho, elas envolvem formas de meditação. Formas de meditação guiadas, né? Uma delas com gravação, que é a cura prânica, que aí a gente tem a gravação do mestre que canalizou aquela meditação, né, que criou aquela meditação. Já no Optimal EFT, no Theta Healing, a gente tem formas de meditação guiada em que o terapeuta guia você de acordo com a sua questão. Né? Então, são meditações em que a gente faz visualizações criativas, em que eu vou pedir para você imaginar certas coisas, e no que eu vou guiando ali você entra num estado de meditação e, ao mesmo tempo, entra num estado de cura. Então, isso que é muito legal. Então, existem diversas formas. A gente tem que encontrar a forma que se adequa a gente. A gente achando a forma que se adequa, a gente dá conta. Por exemplo, fazer meditação caminhando, eu demorei muito para ter uma experiência de meditação caminhando. E é muito legal fazer meditação caminhando. E é você caminhar bem devagarzinho, perceber todo o movimento do seu pé, o seu pé saindo do chão. E é muito legal. É muito legal. Já fiz meditação em círculo, a gente caminhando em círculo, todo mundo um atrás do outro também. Super bacana. E o terceiro ponto importante sobre meditação é que algumas pessoas acham que meditação tem a ver com religião. Existem religiões que se utilizam do recurso da meditação. Mas você não precisa frequentar uma destas religiões para você meditar. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? E o que mais tem na internet são meditações guiadas, então vale a pena todo mundo experimentar algumas formas de meditação para a gente aprender a estar no presente, né? O mindfulness, né, o mente atenta, como a gente traduz no português, e tem pessoas que separam o mindfulness da meditação. Para mim é a mesma, também é uma forma de meditação, no meu ponto de vista. Só que é uma forma de meditação ativa. Então é você estar lá fazendo o seu bordado com toda a concentração ali no que você está fazendo. É um processo meditativo. É você ir comer uma coisa, por exemplo, tem um exercício que eu acho muito legal de mindfulness, que eu já fiz em grupo, que é você pedir para as pessoas fecharem os olhos, você colocar
pedacinho de comida, uma castanha, uma uva passa, qualquer coisa do tipo na mão daquela pessoa. E aí primeiro você pede para ninguém abrir o olho. Se abrir, tá roubando. E aí primeiro você pede para a pessoa tocar naquela comida. Pegar, sentir a textura e tal, para ver como é que é, se é mole, se é duro, o que que é e tal, se é pegajoso e tal. E depois a pessoa colocar na boca e deixar o alimento de um lado para o outro, mastigar devagar, percebendo os sabores, sabe? Então dá para se fazer muita coisa legal com mindfulness também, e que também é uma outra forma de meditação muito, muito bacana. Vamos lá, eu falei muito. Você quer fazer algum comentário, Babi, sobre essa parte? Não, tô aqui ouvindo, tô adorando tudo que você tá falando, né? Até você contar um pouquinho da sua experiência e tal, né? Eu tenho a minha experiência com pessoas me deliciando, né? Com todas as suas experiências e tal. É muito legal ouvir Uhum. tudo. Realmente, né? A gente muito assim de. A gente vive muito no pragmatismo, né? Hoje em dia. É tudo muito rápido, muito instantâneo e a gente realmente não tem atenção 100% em nada, né? Principalmente no meu caso, em que eu sou ansiosa, então a ansiedade acaba atrapalhando mais ainda, né? Então, assim, é muito legal realmente perceber na textura do alimento, o sabor. É muito, muito bacana. Tô aqui concordando. São experiências incríveis que a gente pode fazer e que são acessíveis para todo mundo, não tem desculpa para não fazer. Né? Porque hoje a gente é o tipo de pessoa que a gente vai dormir, sei lá, e a gente está deitado na cama se perguntando se você trancou a porta, porque você nem lembra se você trancou a porta, É bem isso mesmo. sabe? De você ficar com dúvida se você trancou a porta, se você fechou o carro direito, de às vezes você tem que voltar lá para ver se está trancado mesmo, sabe? De tão na loucura que a gente tá ali de sair de fazer tudo ali tão no automático. E aí a gente faz tudo tão no automático que aí uma coisinha que sai ali do rumo, se na hora que você foi trancar a porta, você ouviu um barulho do vizinho, aí pronto, você já não trancou a porta, já esqueceu, já foi embora, e aí depois você fica, e aí, tranquei a porta, não tranquei a porta, eu já não lembro de mais nada, né? Sim. Então, Totalmente. é essa coisa automática que a gente vive, né? E outra coisa que eu vejo que é muito importante, a gente precisa ter lazer. Lazer saudável. Porque muitas vezes as pessoas ficam com aquela coisa de, ai, eu não tenho como me divertir porque agora eu não vou lá pro bar encher a cara. Ou, eu não tenho show para ir lá não sei aonde, então eu não tenho diversão. Tem, claro que tem, tem muita coisa que você pode fazer dentro de casa. E o lazer não é ficar deitado no domingo a tarde inteira no sofá, assistindo Netflix, achando que é um lazer, porque também não é. Você está ali matando o seu tempo. Né? Então, nós temos que buscar formas de lazer saudáveis, formas de lazer controladas. E a principal, o que mais consegue nos alimentar nesse momento, no meu ponto de vista, é a arte. Então, a gente precisa de contato com a arte. Gente, o que tem hoje em dia de peça de teatro online, as lives aí dos artistas, independente do gênero musical que você gosta, e você vai assistir a live ali do seu artista, cara, coloca teu celular, teu computador ali numa mesinha, num lugar. Se você gosta daquilo, levanta e dança. Sim. E daí que você tá em casa. Total. Até Entender?
Até como uma forma de descontração mesmo, né? De repente, se você não é, né, assim, você é mais tímido, assim, não dança, aproveita esse momento, né? Tem realmente. Exato. Eu acompanho muitos artistas assim, mais independentes que pegam alguma plataforma assim, e fazem salas com, sei lá, 30, 50 pessoas e tem esse momento de contato mesmo, assim, com o público, né? De conversar, de bater papo. É muito legal, assim, também essa proposta que o online, né, trouxe. Sim, exato. O online, ele está permitindo a gente ter contato com pessoas que a gente não teria esse contato, Sim. né? Você participar de congressos que às vezes era uma coisa restrita ali, e hoje em dia a gente pode facilmente convidar um convidado internacional e não precisar se preocupar em pagar a passagem do cara, em pagar hotel para aquela pessoa. É só o fuso horário encaixar ali e pronto. E você consegue ter informação do palestrante, do artista que você gosta, que está lá do outro lado do oceano, e tá tudo bem, e você está se divertindo, está ali conhecendo aquela pessoa. É, uma outra forma, assim, que é, na minha opinião, que é magnífica, da gente conseguir viajar neste momento em que a gente não consegue muito viajar, é por meio da literatura. Então, eu não posso deixar de falar dos meus dois filhos, né? Mesmo. Porque, assim, produzir um livro, gente, é um processo de gestação mesmo. O primeiro foram exatamente 9 meses de eu ter recebido o convite para participar e a gente ter feito o lançamento. Foram exatos 9 meses. Eu falei, gente, eu não sou mãe nesta vida, mas eu tenho os meus filhos que não são filhos biológicos que saíram de dentro da minha barriga, mas que saíram de mim de outras formas. então, apresentar para vocês, né? Esse aqui é o meu primeiro filho, que é Lacunas. Todos esses 2 livros que eu vou mostrar para vocês são coletâneas. E o mais legal, gente, são coletâneas de todos os autores são pessoas com deficiência. Vivos da ficção. Exatamente. Então, nesse primeiro foram 13 autores, e agora em Lacunas 2, que tem essa capa, gente, cada um tem a sua particularidade. Esta capa está sensacional. Nossa, Esse aqui são 15 autores, né? O Lacunas 1, ele teve a pegada que é uma editora artesanal aqui do DF, então ele tem esse trabalho bem fofinho de encadernação manual, tá vendo? muito legal, Com nossa. as linhazinhas, é muito fofo, uma coisa muito fofa. Então, que tenha uma pegada bem sentimental, assim. E aí, Lacunas 2 veio com essa capa, gente, que eu acho muito impactante. Ela é maravilhosa. E é o quê? É uma forma da gente viajar por meio da literatura. Porque vocês vão conhecer outras pessoas, vocês vão conhecer outros mundos, vocês vão conhecer outros locais. Independente de você ser uma pessoa com deficiência ou não, porque eu não sei se acontece o mesmo para você, mas eu imagino que sim, por você ter uma deficiência física, às vezes você ir para determinados locais é um pouco mais complicado. Às vezes a gente deixa de ir para alguns locais, né? Então, embora eu seja uma pessoa que goste muito de sair e tudo, mas às vezes tem alguns locais aqui em Brasília que eu falo, não, esse local aqui eu não vou porque é tumulto demais. Esse local aqui eu não vou de carro porque eu só vou conseguir estacionar lá na PQP e aí não adianta para mim porque eu vou ter que andar um monte para conseguir chegar no lugar que eu quero. Então, é melhor eu pegar um aplicativo, um veículo por aplicativo para ir ali. Então, às vezes, a gente tem essas restrições. Tem locais que eu só vou, assim, no fim da tarde, começo da noite, que já está mais vazio, para eu conseguir estacionar.
Então, às vezes é meio complicado, né? Embora eu seja louca, que já fiz viagem internacional sozinha, né? No começo dessa loucura toda, quando a primeira notícia que eu tive de um tal de vírus que estava lá na China, eu estava na Inglaterra. Então, Um pouco, pois um é. pouco tudo isso, né? Então é aquela coisa, assim, então por meio da literatura, a gente, além de conhecimento, né, porque existem os livros, né, os livros acadêmicos, os livros ali né, de áreas de estudo, às vezes relacionado ao seu trabalho ali e tal, mas na literatura a gente consegue aprender tanta coisa maravilhosa, mas tanta coisa maravilhosa, que a gente não tem noção. Gente, agora que eu tô percebendo, meus comentários estão parados aqui. É, Deixa eu ver aqui. então, Não, tá totalmente parado meus comentários aqui, gente. Eu não tinha percebido isso ainda, não. também Não complicado. sei. Vamos dar uma lida aqui. Eita, meu celular não É, tá. Pera aí, gente, já chegou. Aqui o pessoal olha, me deixa eu ver. Ó, o Luiz Arthur. Ah, Luiz Arthur é modelo também, lá junto comigo, lá no Fashion Inclusivo. Galera do Fashion Inclusivo sempre me prestigiando, eu agradeço demais. Né, ele comentando que ele tá fazendo os vídeos de dança dele lá no Instagram dele de dança, que são muito legais, que ele tá fazendo em casa, né? Eu já assisti alguns, são muito bacanas. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos aqui de. Deixa eu ver. Aí o pessoal comentando aqui que sobre a questão da natureza, né? Que consegue ter um pouquinho de grama dentro de casa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma pergunta aqui bacana, ó, que ficou aqui para trás, ó. Olha só, a questão do, deixa eu colocar aqui. A questão do fenótipo, então, do ambiente à sua volta é determinante. Exatamente. Essas experiências e como enfrentamos os problemas na vida adulta. Bem, então, o que acontece? A gente tem, hoje em dia já é considerar, a gente já tem essa compreensão na ciência de que 1/3 das nossas características são realmente genéticas. Tem coisas que veio da genética. Eu tenho uma doença que é genética e, infelizmente, não tem nada que eu possa fazer a respeito, né? Assim como a cor dos meus olhos, também eu não posso fazer nada a respeito. Mas, por exemplo, as pessoas falam, diabetes é genético, pressão alta é genético. Na verdade, não é. São questões que, geneticamente, você pode até ter uma tendência familiar ali. Mas, se é uma questão genética que não nasceu com você, ela foi influenciada pelo ambiente. Foi influenciada pelas pessoas que estão ali ao seu redor, foi influenciada pela alimentação que você teve na sua casa e que você carregou para o resto da sua vida, foi influenciada por, se você é uma pessoa que faz atividade física, que precisa caminhar para ir até o trabalho, ou não, né? As gerações mais novas, né? A Babi, que já é de uma geração que já praticamente nasceu conectada, né? Já tem essa questão de serem pessoas que têm a tendência a ficar muito mais paradas. E isso aí, gente, no futuro vai disparar uma série de doenças por falta dessa atividade física e de tudo isso, que é importante. E quando eu estou falando atividade física, eu estou falando, gente,
da criança que não brinca mais de amarelinha, de pique-pega, de... Não sei se você brincou disso, Babi. Você brincou disso De ainda? algumas coisas assim. A amarelinha não tem muita mobilidade na física, então eu acabei não pegando tanto, mas pega-pega, nossa, quanto que a gente não. Uhum, exato. Então, assim, hoje em dia, as crianças brincam todas sentadas, né? E isso é uma questão de mobilidade. Eu, por exemplo, apesar da minha questão física, a partir do momento que eu mudei aqui para Brasília, com 10 anos de idade, eu não tinha jeito, eu tinha que caminhar para a escola. Eu não tinha como ir de carro para a escola, não conciliava os horários para minha mãe me levar. Então eu fiquei caminhando até a escola, eu caminhava até a escola, né? E quando eu fui para a universidade, eu caminhava muito na universidade. De um prédio para o outro, aquela loucura, com mochila na costa, correndo, carregando peso. Então eu sempre caminhei bastante. E assim, hoje em dia que eu tenho Google Maps para poder calcular, eu calculei que eu caminhava 1,5 km para ir para a escola. Era bastante. Não era pouco, não. Era bastante que eu caminhava, né? E, e aí você vê que você vai envelhecendo, e aí você começa de repente a ter a comodidade de um carro, como foi o meu caso. Aí eu já caminho menos, então aí eu já tive que procurar uma atividade física regular para poder sanar essa questão, né, de não perder a mobilidade, porque se eu não me exercitar, eu vou perder a minha mobilidade, né? Isso para todo mundo, mas quando a gente tem uma condição física, isso é mais latente, né? Então, sim, depende muito dos nossos hábitos. E aqui a gente está falando eu estou falando de questões físicas primeiro, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas pensem, o que é, por exemplo, nós pessoas com deficiência, coisas que acontecem demais com a gente, a superproteção. Qual é o impacto que uma superproteção traz na nossa vida? Qual é o impacto de metade da sociedade virar para a gente e dizer que a gente não dá conta de fazer as coisas? E bombardear essa informação na sua cabeça o tempo inteiro, né? O que é a questão de, como a gente comentou, o impacto emocional de você querer ir num lugar e você saber que você não consegue ir naquele local que você gostaria de conhecer, que você gostaria de visitar. Isso tudo traz um impacto emocional imenso. Então, a gente cresce com essas crenças, por exemplo, crença de que você não é capaz, de que você não dá conta, de que por causa da sua deficiência, ou mesmo independente se você tem deficiência ou não, mas que você não é atraente, que você não é interessante para outras pessoas. Quando eu falo de atraente, não só fisicamente, mas até assim, não, suas conversas são muito chatas, você não sabe conversar direito com as pessoas. E a gente vai internalizando tudo isso. A gente começa a acreditar. Existe uma frase que a gente não sabe exatamente a verdadeira autoria, mas que diz que uma mentira repetida mais de 100 vezes torna-se uma verdade. Então, quantas vezes que a gente já ouviu na nossa vida que a gente não dá conta de certas coisas? Nossa. Isso independente da deficiência ou não, mas eu acho que para gente que tem deficiência, isso é maior, isso é mais frequente, né? Então tudo isso influencia demais como que a gente se sente hoje nessa questão, em toda essa questão de saúde mental, de saúde emocional, de isolamento. Isso influencia demais. E, sim, a gente consegue tratar isso. Isso que é o importante. A gente não está condenado. A gente tem essas crenças que a gente adquire
na infância, na adolescência, que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Se de repente, por exemplo, às vezes você sofre um trauma amoroso ali, e aí você fica totalmente descrente da sua vida amorosa. Você acha que nunca mais você vai achar uma pessoa que presta porque ou porque a pessoa te traiu, ou porque a pessoa de alguma forma te faltou com respeito, né? Então, mesmo que seja algo que você adquiriu na vida adulta, mas isso é influenciado por como você já via essa questão lá no passado. Porque se você não teve traumas relacionados a isso no passado, e você tem um conceito legal das pessoas, você vai dizer, pô, tá, encontrei uma pessoa que não deu certo, uma pessoa sacana e tal, enfim, bola pra frente, vamos lá. Próximo, a fila segue, a fila anda, e pronto. Agora, se a tua autoestima tá abalada, dependendo das experiências, de como é que foi a relação ali, do seu pai, da sua mãe, principalmente, que isso vai te influenciar muito, ou que você ouviu das pessoas que moravam na sua casa sobre relacionamento, você vai colocar isso na sua cabeça vai aquilo vai virar um trauma na sua vida, aquele relacionamento que não deu certo, né? Mas, sim, tudo isso tem solução. Por mais incrível que pareça, tem solução, sim. Por meio da terapia, que terapia não é coisa para louco, não é coisa que não é só para pessoa que tá com depressão, não é só para isso, gente. Terapia é para todo mundo. Quem não tem trauma, que atire a primeira pedra. Trabalho. E aí a gente consegue, por meio da terapia, a gente consegue resolver essas questões, a gente consegue trabalhar essas questões para que essas questões não vão desaparecer da sua vida, mas você vai começar a ter uma percepção diferente daquilo, né? Você vai enxergar com outros olhos e, pegando o exemplo lá do relacionamento, você vai voltar a enxergar que, não, era um babaca e tá bom, né? O que eu posso fazer? Era um babaca, vamos pra frente. Vida que segue. A culpa não é minha, a culpa é dele que é um babaca. Sim, total. É? E não generalizar também, né? Se ele foi, todos são, então, né? E aí você se fecha para aquilo, né? Então, Exatamente. É um dos grandes problemas da nossa sociedade em termos de saúde mental é a questão da generalização. É a gente achar essas palavrinhas que nenhum homem presta, nenhum, todo, sempre, nunca. Isso eu aprendi na minha época de concurseira, né, de fazer concurso público. Você viu uma questão de concurso que tem as palavras tudo, todo, sempre, nunca, ninguém. Você pode ter. Se você precisa chutar, você vai chutar falso. Porque dificilmente algo vai ser verdadeiro para todo mundo. Para todos os bilhões de seres humanos deste planeta, não é possível que não vai ter nenhum que vai ser contra essa regra. Tá vendo? E a gente generaliza. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que parar e pensar. Poxa, eu estou usando essas palavras? Preste atenção, gente. Se vocês estão usando no dia a dia essas palavras, todo, ninguém, nunca, sempre. Se você está usando, tem alguma coisa errada. Mas a gente é muito acostumado também, né? A fazer isso. Né? A sociedade coloca isso, né? Mas nós, seres humanos, somos muito diversos, né? Eu falo que a gente é um universo muito diferente um do outro, né? É comunicação mesmo, né? Eu vejo muito, assim, tem muito problema de comunicação
porque a gente acha que, né? E aí a gente supõe coisas É, que não correspondem de fato, né? Então é muito. Somos muito diversos, né? Então só. entender isso é muito complicado às vezes, né? Acaba gerando alguns atritos. Exatamente. Uma coisa que eu comecei a estudar agora e que, na verdade, uma amiga minha, psicóloga, já tinha me cantado a pedra alguns anos atrás. Ela falou: Anda, começa a estudar comunicação não violenta. Acho que vai ser uma coisa muito interessante para você. E aí, agora que eu comecei a realmente estudar um pouquinho sobre comunicação não violenta. Então, tem muito dessa questão de como é que a gente consegue. A gente, assim, a verdade, a gente fala, a gente usa muito a expressão de se colocar no lugar do outro. Mas, cara, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. É impossível, porque nós somos seres diversos. Então, quando a gente começa a ler um pouquinho sobre comunicação não violenta, a gente começa a entender que a gente tem que ter essa empatia, no sentido de, ok, eu consigo compreender que você está passando por esta dificuldade, por esta questão. Eu não consigo sentir como é isso, mas eu consigo ter a sensibilidade para dizer, putz, eu compreendo que você está com essa questão que faz a tua vida nesse momento ser complicada. E ok, eu posso não concordar, mas eu compreendo que você está passando por isso, Sim. né? Empatia acho que tem muito mais a ver a se disponibilizar, né? A entender o outro do que realmente sentir, porque isso realmente não tem como, né? Só a gente consegue se É, disponibilizar. a gente está condicionado a querer dar soluções para os outros. A gente quer dar soluções para os outros sem os outros terem pedido nossa opinião. Sim, total. E eu já fiz isso demais, gente. Já fiz isso demais e já quebrei demais a minha cara. Porque eu tinha uma crença limitante de que eu tinha que ser a rainha salvadora, a heroína, que eu tinha que ajudar todas as pessoas com a minha doença. E assim, meu Deus, que absurdo que você está fazendo isso. Não, você tem que fazer isso aqui outro, porque isso aqui outro que é o que está certo. E, cara, às vezes a pessoa não. Por mais que eu compreenda que aquilo seria o melhor para aquela pessoa, às vezes aquela pessoa não consegue fazer aquilo outro. E eu tenho que entender que é a limitação dela e que tá tudo bem. Exatamente. A gente não consegue ajudar o outro dando ordens. A gente, a gente consegue ajudar o outro através dos nossos exemplos. E o que, que é o nosso exemplo? Você pode até ter o exemplo direto e o exemplo indireto. Né? Eu posso estar aqui e uma pessoa virar para mim e dizer: Nossa, Ana, sua pele está tão bonita, sua pele do rosto está maravilhosa. O que você fez para sua pele estar tão maravilhosa? A pessoa perguntou. Aí eu vou dizer para ela: Olha, eu estou fazendo isso, 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 isso e tal. E aí é uma escolha da pessoa querer fazer ou não. Ou eu posso, a pessoa pode virar para mim e dizer: Olha, estou com uma questão. O que você consegue me ajudar? O que, que você me sugere? Você pode dizer: Olha, eu fiz desta forma e para mim deu certo. Desta forma pode dar certo, como não pode dar certo. Para mim deu certo. Quer tentar para ver se dá certo para você? Com uma possibilidade, né? Uma possibilidade, não uma obrigação. Né? São duas coisas completamente diferentes. Sim, total. Aqui o Luiz está falando, o autoconhecimento é a solução, e realmente é verdade. Sim, conhecimento liberta, gente. Conhecimento liberta.
total. Realmente. A gente entendeu os vários monstros, né? Os vários demônios, né? Tem um virtual. Os demônios que vivem na gente, né? É realmente assim, não é tarefa fácil, né? Não, não é. E a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar ligado o tempo todo. Eu sou a louca que toda vez que eu vejo uma crença, em qualquer coisa que eu tô lendo, não tem nada a ver com nada. Se eu leio uma crença, eu pego e testo para ver se eu tenho aquela crença. Eu testo para ver se eu tenho aquela crença. E existe um método muito, assim, que eu, pelo menos, eu considero muito simples de testar as crenças, que é o método do pêndulo, que eu acho ótimo que, assim, embora se recomende que seja feito em pé, eu já me adaptei tanto a fazer ele sentada, que eu já faço ele sentada, eu já faço ele deitada, eu já consigo fazer em todas as posições possíveis. Só preciso ter um pouquinho de mobilidade. Que é o seguinte, é você se concentrar bem e você ficar com a coluna bem retinha. E aí você, por exemplo, eu vou perguntar aqui. Eu vou perguntar não, eu vou falar. Eu vou falar aqui, o meu nome é Ana. Se eu falar o meu nome é Ana, ligeiramente o meu tronco tem que estar, você tem que estar bem tranquilo. Como eu já sou acostumada, eu já consigo perceber muito fácil. Ligeiramente o meu corpo vai para frente. Ele pode ir para trás também. O seu para trás pode ser o sim, não é que tem aqui para frente. Aí eu posso perguntar, eu posso falar, eu sou Fernanda. Meu corpo vai ligeiramente para trás. Meu tronco vai ligeiramente para trás. E aí eu posso fazer uma série de perguntas para calibrar. Eu estou sentada, ele vai um pouquinho para frente. Eu estou em pé, ele vai um pouquinho para trás. E aí, a partir desse momento que eu já fiz essa calibragem, para eu saber o que, que é o meu sim e o que, que é o meu não, eu consigo o quê? Eu consigo colocar uma crença. Por exemplo, se eu fizer a crença aqui, que é uma crença que eu já trabalhei bastante, eu sou feia, eu vou para trás. Eu já não acho que eu sou feia. Mas num determinado momento eu ia para frente. Né? Então, o primeiro passo é a gente conseguir identificar que a gente tem questões. Porque tem as... Ai, corações! Adoro! O passo é a gente identificar que a gente tem questões. Ficou mudo pra mim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Não? Sai e entra de novo pra ver se volta o som. Tá, peraí só um pouquinho. Não tô ouvindo ela, gente. Peraí. Peraí, eu vou tirar você e depois você entra de novo. Certo. Vamos aguardar ela voltar. Eu parei aqui de escutar ela. Vamos ver. Tô adorando aqui a participação de todo mundo. Muito legal. Ah, os coraçõezinhos subindo. Adoro. Aqui ela mandou solicitação. Vamos ver. Voltei! Agora sim, eu tô te ouvindo. Aê! Aê, corações! Adoro! Oba! Então é isso. A primeira questão é a gente conseguir perceber que a gente tem questões. Porque tem as pessoas que vivem no eterno estado de negação. Porque nesse momento, a gente está vivendo uma espécie de luto. Existe um livro muito importante sobre luto. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, tem no meu YouTube, sobre as 5 fases do luto.
E quando a gente fala de luto, não é simplesmente porque uma pessoa morreu, é qualquer coisa que acaba. Então, se é um relacionamento que acaba, é um luto. Se você concluiu a faculdade ali, é um luto. Por mais que seja uma vitória, é um luto, porque você deixou de ter uma série de coisas que você tinha. Sua vida mudou. Então, esse momento, a gente está vivendo um momento de luto. Independente se você perdeu alguém da sua família, se você perdeu algum amigo ou não. A gente está de luto porque a vida que a gente tinha em 2019, a gente não tem mais. E não vai ter, né? Daqui pra frente. E a gente não vai ter. A gente não sabe. Né? A gente não sabe como vai ser a vida daqui para frente. Mesmo quando, não, agora a gente já colocou a vacina desse vírus lá junto com a vacina da gripe, todo mundo vai ter que tomar essa vacina também todo ano, mas mesmo assim as coisas não vão voltar a ser como eram antes, né? Eu venho dizendo para as pessoas que o que aconteceu agora foi para o século XXI começar. Para a era da informação, para a era da tecnologia realmente começar. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente ainda tem uma grande parcela da população fora da tecnologia. Mas quem está fora da tecnologia está perdendo. É a pessoa que, até para receber o benefício do governo, a Caixa libera primeiro para quem tem o aplicativo. Para quem tem o aplicativo, a pessoa começa a usar aquele dinheiro antes. E aí, quem não tem acesso ao aplicativo, você vai receber o seu dinheiro depois. Né? Você vai ter acesso ao seu dinheiro depois, assim, para ter uma ideia de como que as coisas estão funcionando. E hoje, se você não está online, você não está estudando, você não está fazendo uma série de coisas, né? Você quer, não sei, você tem uma reclamação, uma denúncia para fazer, você precisa de ir num serviço público, numa ouvidoria, nem as ouvidorias não estão mais estão funcionando assim presencialmente. Você tem que fazer online. E aí a gente fica fora disso. Então, é realmente a era da informação. E uma das coisas que o vírus trouxe para a gente foi isso. Foi essa virada de chave que as pessoas ainda não entenderam. Então, todos nós estamos vivendo um estado de luto e que a gente tem que aprender a lidar com ele. Essa perda. E não é fácil. Né? No começo, por exemplo, eu estava muito tranquila, estava eu lá consolando as minhas amigas, e não, gente, calma, tá tudo bem. Aí a amiga, desesperada, desabafava, eu tô ansiosa, eu tô não sei o que, eu, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí quando foi no meio do ano passado, fui eu que surtei. Aí eu falei, pronto, agora eu surtei, agora eu já não tô aguentando mais esse negócio. Então, e tá tudo bem. A gente surta mesmo. E a gente vai para terapia, a gente vai fazer acompanhamento, né? Seja com o psicólogo, ou seja com o terapeuta integrativo, cada um tem as suas preferências, e ótimo que a gente tem a diversidade de opções. E a gente vai fazer esse acompanhamento para a gente se sentir em paz consigo mesmo. E tá tudo certo. Né? Tem até uma brincadeira, né? Quem não surtou nessa quarentena tava vivendo errado, né? Porque, assim, realmente, a questão é a gente não negar o que a gente sente, né? Porque as incertezas, elas vêm de todos os lados para todo mundo, né? Ninguém Sim. tá 100% seguro, ninguém. Ninguém. Não tem como não surtar, e faz parte também, né? Desde que a gente encontre também o equilíbrio depois, né? Não seja um surto eterno, né? Mas Isso. Então é bem isso, é a gente, ok, naquele momento ali eu não me senti legal,
tive uma crise de choro. Tive uma crise de choro por causa de uma coisa que aconteceu. Eu já liguei para a amiga 11 horas da noite. Tipo, amiga, por favor, eu preciso de alguém para conversar. E eu acho que você vai entender essa situação que me deixou mal. E pronto, fui ali, conversei com a pessoa, pronto, tá tudo bem, ela me ouviu. E pronto, passou. Respirei. 2 dias depois eu já estava ótima, sabe? Então, agora, outra coisa que a gente tem que ter cuidado é quando a gente tem esses momentos em que a gente não se sente bem, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai falar. Por quê? Porque existem as pessoas tóxicas. Tem pessoas que estão ao seu redor e que não querem o seu bem. E também tem as pessoas que estão ao seu redor e que querem o seu bem, mas que elas não entendem do assunto. Você vai conversar sobre unha com o açougueiro do mercado? Que cor de esmalte, que você vai fazer um desenho, se você vai colocar unha de gel, não sei o quê. Você vai conversar isso com o açougueiro do mercado? Provavelmente não. Né? Você vai conversar com ele sobre carne, sobre qual é o melhor corte de carne, porque eu vou fazer o churrasco, ou porque eu vou fazer uma carne assada, e eu quero fazer de um certo jeito, e pronto. Ok, daquele assunto ali que é carne, ele vai saber te dar uma boa opinião. Ele não vai saber te dar uma opinião legal sobre unha. E é isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente está pedindo opinião sobre unha para os açougueiros que estão do nosso lado. Só porque é uma pessoa da família, só porque é um amigo, aquele amigão ali, a vizinha que você adora. E ela não vai saber te dar uma opinião que presta naquele assunto. Ela não vai. Então, se você não tem uma pessoa que está ali ao seu lado, que sabe, que consiga te dar uma opinião adequada sobre aquele assunto que você está vivenciando, procure um profissional. O profissional não é que ele vai entender de todos os assuntos do mundo. Não. Mas ele vai ter a qualificação adequada para ele ter essa escuta que eu comentei lá atrás com vocês, essa escuta da comunicação não violenta. De você ouvir, você entender, você fazer a pessoa perceber ali o que ela está sentindo, se achar pertinente, dar uma opinião ou outra. Se não for pertinente, também não vai dar opinião. E ok, vamos ver como é que isso se relaciona na sua vida. Como é que isso se relaciona com coisas que aconteceram no seu passado. Vamos buscar curar isso daí. Se é algo que precisa ser curado emocionalmente. Então, por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento. Na verdade, nós deveríamos, da mesma maneira que a gente, pelo menos uma vez por ano, vai ali fazer um check-up, e o pior é que tem gente que nem faz isso, né, e é muita, a gente deveria, periodicamente, estar ali com um profissional fazendo um check-up emocional. E se a gente vê que o negócio ali naquele momento não tá legal, a gente vai começar o quê? A fazer um acompanhamento adequado ali, semanal, quinzenal, na periodicidade que for possível, para cada bolso, para cada possibilidade. Isso é muito importante, né? Eu me tornei terapeuta integrativa, principalmente por quê? Principalmente porque eu tive depressão. Eu tive uma depressão profunda, né? Que eu atentei a minha vida. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque isso é algo que já foi curado, e quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem live no Instagram, que também está no YouTube, da mesma maneira que essa live também vai para o meu YouTube depois, né? Então, quem quiser saber um pouquinho desse processo, tem lá. Então, aí eu comecei a estudar, eu falei, gente,
ok, nesse momento aqui eu estou precisando da medicação e tal, mas, poxa, eu quero procurar outras coisas que me façam melhorar mais rápido. E aí eu já tinha uma conexão com a meditação desde criança, e você entra na internet, uma coisa te leva a outra, que te leva a outra, aí você vai parar num seminário online de terapias integrativas e começa a ver um monte de terapia bacana, começa a descobrir um monte de coisa bacana que existe, e eu fui me apaixonando por esse assunto. Né? Então, a primeira coisa foi a minha autocura, que na verdade eu não estou curada, é um trabalho permanente. Né? Eu falo com uma frase que eu adoro, uma comparação que eu adoro fazer. A gente não toma banho todo dia, a gente não escova os dentes todo dia, a gente não lava ali o cabelo X vezes por semana. E quantas vezes por semana a gente está fazendo a nossa limpeza emocional? A gente não aprendeu a fazer isso. Dificilmente nosso pai ou nossa mãe sabia ensinar isso pra gente. Então, a gente está cheio de sujeira emocional. Tem um cascão enorme, assim, vrá, uma bola gigante de sujeira que a gente está envolto, sujeira emocional. A gente lembra da E não é do dia da noite que a gente vai limpar essa caca toda. Né? E todo dia a gente está se sujando, se a gente não tiver todo dia limpando essa caca toda. É verdade. A sociedade vive, né, dando vários fatores, na verdade, né? Então, realmente, a gente só lembra do emocional quando já tá tudo no caos já, né? É. A gente desequilibrou totalmente, aí a gente pensa, não, acho que a gente precisa cuidar disso, né? Mas aí, né? Exatamente. É bem isso. Deixa eu ver aqui, tem mais uns comentários aqui. Deixa eu ver, tem Lume dando oi. Deixa eu ver. O Arthur comentando que a gente tem que cuidar, né? E que a gente precisa dessa ajuda realmente. Né? Ai, gente, que bom. Estou gostando muito da participação de vocês. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Que a pergunta, eu já não lembro mais o nome da pessoa que fez aquela pergunta lá atrás sobre a questão do fenótipo, que eu achei sensacional. Era o Carlos, mas acho que ele não tá mais aqui, não. Ele não tá mais aqui, não. Aham. Então, pois é. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. E eu vou deixar um convite para vocês. Vou deixar dois convites, na verdade. Né? Quem entrar em contato comigo essa semana, que me falar que assistiu aqui a nossa live, seja ao vivo, seja a gravação, que vai estar a gravação aí, eu vou estar dando frete grátis na compra de qualquer um dos livros, Lacunas 1 ou Lacunas 2, e também vou estar dando um desconto nos atendimentos terapêuticos, para quem quiser começar a fazer, conhecer e começar a se transformar. E o segundo convite é que a gente está aí virando o mês, né? Estamos no último dia de abril. Amanhã começa o mês mais lindo do ano, que é o mês do meu aniversário. Então, eu sempre faço alguma coisa legal no mês do meu aniversário. E esse ano eu resolvi que eu vou fazer um sorteio aqui no Instagram. Então, semana que vem eu vou estar lançando esse sorteio no Instagram também. Então, acompanhem aí no meu Instagram, que vai ter um sorteio bem bacana para quem participar. Legal, bacana. Vamos ficar de olho aí, gente. Ó, vários prêmios aí, muito legal. Exatamente, porque eu gosto muito de aniversário. Tem gente que tem essas neuras com idade e tal, e eu não. Eu gosto muito de comemorar cada aniversário. Para mim é celebração de vida. É a gente comemorar mais um ano ali que teve as suas vitórias, teve os seus problemas também,
mas que a gente cresceu, que a gente evoluiu em algum aspecto. Então, a gente só tem que comemorar, na minha opinião. Com certeza, é verdade. Quando a gente pensa na cada dia que passa, realmente temos muito a comemorar. Bom, nossa live chegou a um pouco mais de 1 hora, então acho que, né, o papo foi muito legal, nossa, altas dicas muito bacanas. Eu tô aqui pensando em várias coisinhas, me identifiquei com muita coisa que você falou. Quero Que agradecer bom. por ter aceitado o convite, de estar aqui, para a gente bater esse papo, né, falar um pouquinho sobre como lidar com todo esse momento, né, que a gente está vivendo. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, acho que para muita gente também. Então eu queria te agradecer demais por tudo. Se você quiser falar alguma coisa, deixar alguma rede social, alguma coisa pro canal no YouTube. E acho que é isso. Maravilha. Babi, eu só tenho que agradecer de poder estar aqui, a gente poder estar aqui compartilhando as nossas audiências. Eu adorei fazer essa live contigo e eu espero que essas dicas práticas que eu tenha trazido para vocês é, ajudem muitas pessoas, façam vocês refletirem para que a gente comece aos pouquinhos ali a ir mudando hábitos na nossa vida, que a gente sempre tem algo a mudar, a melhorar. E estou muito feliz de estar aqui na sexta-feira, né? E principalmente como a gente comentou no começo, né? Teve a vez passada que não deu certo, mas eu peguei e fiz também. Já tratei um outro pedaço desse tema. E lá na bio do Instagram tem, tem o link lá para o meu Linktree. Tem todas as minhas redes sociais, tem o YouTube, tem Facebook, tem tudo lá. Então é só vocês irem lá para vocês acompanharem. Tem muita coisa bacana, né? As lives eu coloco elas todas no YouTube também. E tem alguns vídeos que eu coloco só no YouTube. Então, tem alguns vídeos que eu faço especialmente para lá. A Val, querida! Obrigada, Val. Val também é lá do Fashion Inclusivo. Galera do Fashion Inclusivo sempre tá nas minhas lives, sempre tem alguém. Fico muito feliz, sempre com a participação da galera. E aí lá, vocês no YouTube, vocês conseguem também acompanhar alguns conteúdos que estão só lá, né? Então lá o YouTube é bem tranquilo, é Ana Carolina Rocha, tudo junto, Ana com 2 N's, mas tem o link na bio do Instagram, né? E para quem estiver assistindo a gravação no Instagram, a gravação lá no YouTube, né? Para chegar aqui no Instagram ou na minha página do Facebook, Ana com 2 N's, Carol F. Rocha. Sim, a gente agrega todo mundo. Mas eu sempre tenho os links, fácil para todo mundo, gente. Legal, bacana. Bom, brigadão a todo mundo que esteve aqui com a gente, que interagiu. Foi muito legal estar aqui com todo mundo. Obrigada. Eu adorei estar com todo mundo, teve bastante participação hoje, fiquei muito feliz. Então, gratidão a todo mundo que participou, gente. Isso aí. Bom, brigadão mais uma vez. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana a todo mundo e espero que a gente se veja mais por aí. Até mais. Com certeza, gente. Beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Tchau, tchau.